Bom, você já foi vereador aqui de Teresina, já foi deputado estadual, deputado federal, já foi conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Por que colocar o nome à disposição para disputar um mandato no Executivo? Disputando a prefeitura, né, dessa região importante aqui no sul do estado, na região de Corrente. Bem, para ser bastante preciso, eu diria que não coloquei o meu nome à disposição. Eu recebi uma espécie de convocação. Dos 15 partidos com atuação em Corrente, 9 acharam que seria a vez de a convocação de uma pessoa mais experiente, com profunda ligação com a terra, para disputar essa eleição. E foi, digamos assim, essa convocação foi posta de uma forma tal que foi muito difícil para mim, ou seria muito difícil para mim, resistir, certo? Daí a razão de eu ter aceitado a candidatura e ter partido para a luta, embora disputando pela oposição contra uma estrutura de poder muito forte, em que figura uma pessoa como o atual prefeito, em que, além de um grande empresário, detinha ou detém ainda o comando da prefeitura de uma das cidades importantes da região. Como a minha ligação sempre foi muito estreita com a minha terra, embora morando em Teresina, onde fui vereador na década de 60 ainda, então eu julguei que deixar de atender essa convocação por uma questão de comodidade pessoal, eu jamais me perdoaria se o resultado da eleição não atendesse às expectativas dessas forças políticas que se juntaram e me convocaram. Eleito agora prefeito, né? O senhor foi eleito com 53% dos votos válidos. Que prioridades o senhor vai atribuir à sua gestão? Nós vamos tentar fazer de Corrente a cidade dos sonhos de todo correntino. Corrente é uma das cidades tradicionais do estado. É uma cidade que continua polo de uma ampla região e tem como vocações naturais a educação, porque desde o começo do século passado, lá se instalaram bons colégios, em torno dos quais muitos alunos buscaram aprendizado naquela região, nos 4 estados. Corrente praticamente está próximo a 4 fronteiras, 4 divisas estaduais, que é o próprio Piauí, o Maranhão, Tocantins hoje e a Bahia, não é? E por outro lado nós temos também a pecuária, que é uma pecuária muito avançada. Há mais de 20 anos se faz transferência de embriões, tanto é que a exposição Feira Agropecuária de Corrente desperta a atenção, não só do Piauí, como dos estados vizinhos, pelo perfil genético do seu gado, da criação. E detemos hoje Corrente como polo em torno do qual giram vários municípios. Nós detemos hoje 86% do gado registrado pela Associação Brasileira de Gado Zebu no Piauí. Então, é muito difícil se pensar em termos de desenvolvimento de Corrente sem focar uma atenção especial para o setor de educação e o setor da pecuária. Certo. Corrente hoje é considerada uma das regiões mais propulsoras do estado, né, aqui do Piauí, mas, no entanto, o município ainda esbarra em algumas carências estruturais. Quais são as propostas, né, para estar desenvolvendo? O que é que o senhor pretende estar implantando para estar desenvolvendo, né, em termos de estrutura, para escoamento de produção, para estar escoamento também da agricultura, né, desse ponto do agronegócio? Quais são as propostas para isso? Bem, ampliar, digamos assim, a área universitária de Corrente. Nós temos hoje, como instituições funcionando lá, uma faculdade particular, um campus da UESP, um Instituto Federal de Educação, e estamos cogitando da instalação de um campus da Universidade Federal. Quer dizer que há mais de 20 anos nós temos cursos superiores funcionando em Corrente. Então a ideia é transformar Corrente num centro de excelência na área educacional, porque ela atende a uma vasta região desses estados a que eu me referi, certo?
Então nós promovemos uma ampla discussão para elaborar um plano de governo que, partindo do ponto de que Corrente, de certa forma, estava perdendo uma certa representatividade no cenário político do Estado, então de recolocar Corrente no mapa do Estado do Piauí. É bem verdade que a distância dificulta uma série de providências de governo, mas, em verdade, todas as grandes iniciativas de Corrente partiram justamente da comunidade, da iniciativa privada. Quer dizer que os governos chegaram muito depois de a comunidade atuar. Por exemplo, essa primeira escola, que foi o Instituto Batista, primeiro grande colégio, por exemplo, o Instituto Batista Correntino, foi fundado em 1920, certo? Pela Missão Batista do Norte do Brasil. Eu não sei se você sabe, mas Corrente é o berço da Igreja Batista do Piauí. A primeira igreja batista instalada no Piauí foi em Corrente. A partir de Corrente é que houve a expansão do protestantismo para o norte do estado, certo? E com isso houve uma certa disputa entre católicos e batistas. E nisso reside, de certa forma, o progresso da cidade. Justamente dessa emulação entre católicos e batistas. Enquanto os batistas fundaram o seu primeiro ginásio, os católicos trataram também de criar o seu. Enquanto criaram o Instituto Normal de Educação, para a formação de normalistas, os católicos criaram a Escola Técnica de Comércio. O certo é que houve realmente essa emulação entre os dois grupos religiosos e isso, de certa forma, provocou um crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade e o prestígio dela perante o Piauí. Como prefeito agora, que parcerias o senhor deve estar buscando com o governo do estado para estar levando obras, né, importantes para o desenvolvimento daquela região? Nós queremos que o governo do estado complete a rede viária para escoamento da produção dos cerrados, que lá nós somos o portal de entrada dos cerrados. Embora a maior produção se verifique, por exemplo, na área de Bom Jesus, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, mas Corrente é a cidade mais importante daquela região, certo? Embora Bom Jesus esteja avançando muito, principalmente em decorrência da produção de grãos. Então, o que se quer? Que o governo do estado conclua a malha asfaltada da região, que faça a nossa ligação para se criar um corredor ecoturístico partindo do Jalapão, que fica bem próximo à Corrente, certo? E estabelecendo a ligação até a Serra da Capivara, certo? Por quê? Porque nós teríamos esse corredor ligando o Jalapão, Corrente, Parnaguá, que tem uma lagoa belíssima, certamente a maior lagoa do Piauí, né? As águas de Cristino do Castro poderiam se transformar num grande balneário, é isso? E logo aí entrando para Caracol e São Raimundo Nonato, interligando os dois parques nacionais, que é o Parque Nacional da Serra das Confusões e o Parque Nacional da Serra da Capivara. Não sei se vocês sabem, mas nós também sediamos um grande parque nacional, que é o Parque Nacional das Nascentes, porque na Chapada das Mangabeiras, que justamente divide esses 4 estados, nascem praticamente os grandes rios que formam o Rio Parnaíba. Nasce o Rio Parnaíba e também os seus afluentes, em grande parte. O Piauí, como se sabe, é um estado que tem praticamente o seu território na bacia do Parnaíba. E esses rios, quase todos, nascem na Chapada das Mangabeiras, que cedia hoje esse Parque Nacional das Nascentes como medida do governo federal de proteção das nascentes desses rios.
Doutor Oswaldo, no ano passado a gente teve muitas discussões que foram travadas com mais intensidade em relação à divisão do Estado, né, com a criação do Estado do Gurgueia. O senhor é um dos que encabeçou essa discussão. Por que o senhor defende a divisão do Piauí com a criação do Estado do Gurgueia? Quais são os pontos favoráveis que seriam levantados para essa região? Eu diria que a criação do Estado do Gurgueia é uma maneira de viabilizar o Piauí. Porque, embora hoje concorramos para a economia do Piauí com a produção de grãos, né? Nós temos mais de 80% dos grãos produzidos no Piauí são produzidos naquela região, mas, de certa forma, pouco fica lá, certo? Tanto é que, apesar dessa produção, a contribuição da região em termos de arrecadação do ICMS é baixíssima, chega a 5% apenas. Então, o que se quer é que o Piauí, que gasta mais no sul do que ofere em termos de arrecadação de tributos, que o Piauí conceda ou participe desse esforço no sentido da concessão da autonomia, da emancipação do sul. Por quê? Porque nós teríamos aí duas receitas. Os estados do Nordeste, eles têm como base principal da receita, e de um modo geral os estados mais pobres, justamente os recursos transferidos pelo governo federal. Principalmente os recursos do Fundo de Participação dos Estados. Se o Piauí se dividir em dois, nós encontraremos a forma de duplicação das receitas do Estado. Se o grande problema do Piauí tem sido justamente a carência de recursos para enfrentar os seus grandes problemas, tanto é que vive sempre recorrendo a empréstimos, então essa seria uma maneira de viabilizar o Estado do Piauí, porque ele seria exonerado de manter uma região de pouca contribuição em termos financeiros traz para o Piauí, e ao mesmo tempo ele se tornaria um estado mais enxuto, mais viável, autofinanciável, certo? A cidade mais distante de Teresina ficaria a 500 quilômetros, quando nós temos cidade hoje a 1.000 quilômetros de distância de Teresina, como é o caso de Sebastião Barros, que hoje é a cidade mais distante da capital.